O mundo está em choque. O fim da democracia está muito próximo. O ódio venceu e as mulheres serão sempre silenciadas e oprimidas. Podem se preparar aí para um Handmaid's Tale. Bom, amigos, como vocês bem devem estar sabendo, até porque não se fala em outra coisa no mundo inteiro, as eleições dos Estados Unidos aconteceram e temos um novo presidente. O país está em festa, mas a mídia não está nada feliz, então você pode se preparar para uma onda de notícias falando sobre todas as coisas ruins que ele já fez e o que essa vitória representa, principalmente para as mulheres, a população negra, os imigrantes e os integrantes da causa LGBT. Esse tem sido o foco principal e será por muito tempo, então já vai acostumando. As celebridades estão soltando fogo pelas ventas. A minha queridíssima Rachel Zegler fez um post recentemente no Instagram dizendo que ela gostaria que todos que votaram no Laranjão experimentem sofrimento eterno. Ou seja, ela deseja que mais de 73 milhões de pessoas experimentem sofrimento eterno por terem votado em um candidato que ela não concorda, por terem uma opinião diferente da dela. Você tem ideia do que isso significa? Quanta bondade no coração! Já a Cardi B não escreveu texto nenhum, ela deixou um vídeo no TikTok dizendo que é por isso que vocês aí recebem diversos furacões. Se referindo ao fato de que o sul do país, onde a maioria dos furacões acontecem, só recebem essa catástrofe natural por conta desse tipo de atitude. Ela disse que eles só recebem esses furacões porque votaram aí no presidente eleito. Entre vários outros que vamos falar mais à frente. E é exatamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada no assunto, mas eu vou contar pra vocês o que tem acontecido. Essa semana eu quase desisti de fazer vídeos pro YouTube. De verdade. Porque todos os vídeos que eu posto, praticamente, eu sou censurada. Eu tenho que cortar as palavras e às vezes os inscritos reclamam, mas eu realmente não tenho outra saída. Só esse vídeo aqui está sendo refeito pela 5ª vez, eu estou regravando todo o áudio. Isso me deixou muito triste, porque não é a primeira vez, obviamente. Os últimos vídeos que eu tenho postado, a grande maioria deles, eu não consigo monetizar. E o YouTube é a minha principal fonte de renda, então se eu não monetizar, não faz muito sentido ficar aqui. E realmente isso me estressou bastante. Eu pensei, cara, eu vou deixar de fazer isso, vou procurar outra coisa pra fazer. Mas o estresse passou, a euforia passou e estamos aqui mais uma vez tentando aí falar sobre esse assunto, até porque eu quero muito falar com vocês sobre isso e ler a opinião de vocês aí nos comentários. Então eu peço que você fique até o final do vídeo, vai ser bem interessante e também ajuda muito o meu trabalho. Não esquece também de já deixar o seu like, por favor, e te convido a se inscrever no final do vídeo caso você goste do conteúdo e ainda não seja um inscrito. Então vamos ao que interessa. Eu raramente trato de assuntos políticos aqui no canal, não é um tema que eu falo muito, até porque gera muita polêmica, mas esse acontecimento tem que ser falado sim, porque influencia tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, podem esperar aí. E como eu tenho sido censurada, eu vou ter que mudar aqui o nome dos principais personagens desse vídeo. O eleito eu vou chamar de o Laranjão ou Laranja, que é um nome aí que os youtubers deram pra ele, eu acho muito engraçado. E a concorrente eu vou chamar de Mamala, que também é um nome que ficou popular aqui. Os famosos começaram a chamá-la de Mamala, ou seja, a mãe do país, a mãe de todo mundo. Então a vitória do Laranjão é muito significativa, especialmente porque o resultado foi impressionante. É uma coisa que dificilmente aconteceu na história dos Estados Unidos. E as pessoas deixaram claro o que elas pensam, o que elas querem. E foi uma coisa que muitos realmente não esperavam, principalmente as celebridades. Toda a campanha da Mamala foi baseada no medo. Se você for agora no Instagram dela e ela não tiver apagado os posts, você pode ver que a maioria das postagens diz assim: se o Laranjão ganhar, a democracia vai acabar. Se você eleger um candidato da canhota, da esquerda, só assim a democracia vai ser garantida. Esse foi o tema principal da campanha, que ele iria acabar com a democracia. Agora você se pergunta, o que isso realmente significa? O que significa acabar com a democracia? Eu aposto todas as minhas fichas que se você perguntar para essas pessoas que dizem isso, que pregam isso, nem elas mesmas vão conseguir te responder. O Laranjão já foi presidente há alguns anos e nós não vimos nenhum tipo de democracia sequer ser ameaçada. Então, por alguma razão, para proteger a democracia, essas pessoas acham que nós devemos votar em um candidato da canhota, independente de quem seja. A Mamala nem era a primeira opção para concorrer contra o Laranjão. A maioria dos poderosos que controlam os partidos, especialmente o Partido Democrata,
não gostava dela, não queriam que ela concorresse como presidente, mas acabou sendo a melhor opção, até porque o presidente atual, né, já não tem condições nem mesmo de falar o próprio nome, quanto mais governar um país como os Estados Unidos, que é um dos países, se não o país mais importante do mundo. Os Estados Unidos é a maior potência mundial. Então, toda a campanha foi baseada em falácias. É claro que eu não preciso me justificar sobre isso, mas eu só quero deixar claro pra vocês que esse vídeo aqui não é totalmente parcial, tá? Vem de uma pessoa que não concorda totalmente com a forma com que o Laranja se expressa ou com muitas coisas que ele fala. Eu acho sim que ele peca demais em alguns aspectos, mas eu não sou cega, pessoal. Eu tento ter uma visão mais ampla possível de toda essa situação, porque se você ver as coisas em partes, você realmente se deixa ser levado pela emoção. E a eleição de um presidente de um país não deve ser levada pela emoção. Muita coisa está em jogo. Então, os democratas diziam que se o Laranjão ganhasse, vencesse as eleições, a democracia iria acabar por alguma razão. Agora me diz, você acha mesmo que um país tão importante quanto os Estados Unidos deixaria o Laranjão simplesmente acabar com a democracia em 4 anos de governo? É simplesmente um absurdo pensar que o governo dele, né, de alguma forma transformaria as mulheres em aias, como naquela série Handmaid's Tale. Acredito que no Brasil o nome é O Conto de Aia, onde as mulheres são tratadas como objetos reprodutivos, pertencem àqueles homens e são obrigadas a parir crianças para eles porque são simplesmente escravas. E por alguma razão, essas pessoas, cérebros de ameba, achavam que seria esse o cenário caso o Laranjão vencesse as eleições. Pra você ter uma ideia, vários eleitores foram vestidos como na série, vestido com aquelas vestes vermelhas lá, representando aí que elas querem evitar que aconteça com o país. E a própria Mamala no Instagram falava que para garantir o direito das mulheres era necessário você votar nela, ou as mulheres seriam oprimidas, silenciadas ou até eliminadas. Foi um discurso bem fervoroso que eles tiveram durante toda a campanha. Até porque aquela questão lá de, né, interromper uma gestação, que vocês sabem do que eu tô falando, é uma causa que elas se apegaram como se fosse o propósito do Laranjão, focar principalmente nessa questão. E não é bem assim. Agora me diz, você já viu apresentações da cantora Cardi B, se é que você pode chamá-la de cantora, rapper, whatever? Você já viu apresentações de Nicki Minaj, Miley Cyrus, Megan Thee Stallion, a Madonna e tantas outras cantoras pop e rappers aí dos Estados Unidos? Você já viu como elas se apresentam em um show? Você acha mesmo que em um país onde as mulheres podem fazer o que elas fazem, sem precisar se preocupar com a opinião de ninguém, sem precisar pedir permissão, ou até mesmo respeitar a opinião de outras pessoas que estão no mesmo ambiente que elas, você acha que essas mulheres são oprimidas? Ou um dia serão oprimidas? Isso é o que me irrita, porque é um discurso hipócrita. E algumas pessoas acabam caindo, principalmente jovens, ou pessoas que estão aí descoladas da realidade. E esse é outro tópico bem polêmico que com certeza o YouTube adora censurar, mas eu vou falar mesmo assim. Você já viu o que acontece em muitos países aí do Oriente Médio? Você já viu o que acontece com as mulheres por lá? Não estou dizendo que em todos os países daquela região, mas muitos países daquela região tratam as mulheres como objeto. Ou pior, às vezes até como lixo. Eles tratam as mulheres como se elas não fossem dignas de mostrarem o próprio rosto, o próprio cabelo. Em alguns desses países, elas precisam se cobrir completamente. Isso é opressão. Religião nenhuma no mundo justifica tratar um ser humano desse jeito. Outro dia, uma moça protestando, né, deixou seus cabelos à mostra em um desses países aí e foi presa. Deus sabe se um dia ela vai sair da cadeia ou até ser eliminada por lá. E se ela conseguir sair, provavelmente vai viver uma vida de excomungada. Porque às vezes nem mesmo a própria família aceita de volta. Você já ouviu falar também de mulheres que têm as suas partes íntimas ali mutiladas em alguns países africanos, não é? Isso é opressão. Então por que ao invés de aproveitar que você mora em um país livre, um dos países mais livres do mundo para se viver, para ser quem você quiser ser, por que então você não usa essa vantagem para chamar a atenção para outros países que não têm a mesma liberdade, que não respeitam as mulheres, que as tratam como lixo? Você vê algum famoso falando qualquer coisa que seja sobre isso? Nunca. No fundo, eu acho que os problemas dos americanos, ou pelo menos da grande maioria deles,
são tão pequenos que eles precisam de alguma forma causar algum drama para ter algum tipo de emoção em viver, para chamar a atenção de alguma forma. Então a única forma que eles têm é essa: procurar problemas onde não existem. E eu não estou dizendo que causas sociais não são importantes. Óbvio que são. Mas a proporção que essas pessoas desocupadas, sem emprego, criam aí, principalmente nas redes sociais, é tão egocêntrico, tão egoísta, que às vezes dá nojo de ver, sinceramente. E o que mais me irrita na canhota, apesar de ter muitas causas com as quais eu me identifico, como a questão climática do meio ambiente, defesa dos animais, que são causas que são mais abordadas por eles. Não que a direita não se importe com isso, mas essas são causas que a esquerda foca muito mais do que a direita. E são causas que eu me identifico. Mas apesar, tirando aí essas causas, o que a esquerda faz, o que os candidatos de esquerda faz, porque não é nem a ideia de esquerda, pessoal, são as pessoas. A mídia é majoritariamente de esquerda, assim como no Brasil. Então as táticas que eles usam para vencer são principalmente focadas nas minorias, nos sentimentos das minorias. Porque eles sabem que essas minorias agem muito mais de cabeça quente, são mais jovens geralmente, mais desocupadas, muito sentimentais e que estão dispostas aí a seguir o caminho que eles determinarem. Geralmente em pessoas e áreas onde tem menos educação, pessoas que vivem em áreas mais violentas, mais pobres, e sempre focando ali no que as amedronta mais. Por exemplo, nos últimos anos se tornou uma febre aí focar em causas da população negra. Vocês viram aquele movimento aí que teve alguns anos atrás, do Black Lives Matter, que é um movimento extremamente corrupto, e isso é comprovado, tá? Não é uma falácia, é um movimento que deveria ajudar a causa e não se aproveitar da causa, como acabou acontecendo. Então eles focam nessas comunidades e pregam a mensagem de que o Laranjão odeia essas pessoas de pele preta, e que tudo que ele fizer vai ser para prejudicar aquela minoria, porque ele é um branco supremacista, ou seja lá o que for. Então tudo que ele fizer será contra eles. Aí eles vão lá na comunidade LGBT, fazem a mesma coisa. Vão na comunidade de imigrantes, fazem a mesma coisa, focando naquilo que os assusta mais, que os amedronta mais. Como se todo o mandato do Laranjão fosse focado em ferir as minorias. E o interessante é que, se você observar direitinho, praticamente em todos os países, a esquerda que controla a mídia também controla as celebridades. E isso é um prato cheio para eles. Eles usam as celebridades como outdoor, como fizeram aqui nos Estados Unidos. Praticamente toda Hollywood se manifestou aí a favor da Mamala. Praticamente todos os atores dos Vingadores fizeram aquela reunião no Zoom ridícula, vergonhosa, para apoiar a Mamala. Cantores como Taylor Swift, como Jennifer Lopez e até a deusa Beyoncé, a grande Beyoncé, foi chamada para cantar aí no comício da Mamala. Então isso é uma tática bem covarde que eles usam aí para atrair as pessoas, porque se você ama aquela celebridade, você geralmente confia nela, então você provavelmente vai seguir o que ela tá dizendo. E geralmente as pessoas que se importam com isso são pessoas mais jovens, pessoas de mente mais fraca, mais fáceis de serem manipuladas. Agora eu te pergunto, por que você deveria seguir cegamente o que uma celebridade diz, seja ela quem for? Principalmente quando se diz respeito à melhoria do seu país como um todo. Qual é a qualificação que uma celebridade tem de intervir no seu voto? Que por sinal deveria ser algo pessoal e secreto. Então, o que faz eles pensarem que eles têm essa autoridade? É de um egocentrismo, de um narcisismo tão grande que eu realmente fico impressionada como eles acreditam que, por serem pessoas muito famosas, terem muito dinheiro, fazerem filmes glamurosos, eles têm autoridade de ditar o que você deve ou não fazer. Mas ser um famoso não é sinônimo de ser um intelectual, de entender de política. A maioria dessas celebridades nem mesmo completou o ensino médio, para vocês terem uma ideia. Tudo que essas pessoas defendem é para benefício próprio, assim como aconteceu no Brasil. Todos eles se moveram para defender um candidato que iria beneficiá-los de alguma forma. Não é beneficiar o país como um todo, é beneficiá-los. E por favor, eu também não estou dizendo que não concluir o ensino médio significa que você não tem algum tipo de conhecimento, claro que não. O Albert Einstein, por exemplo, largou o ensino médio de mão, mas ele é um caso à parte. Geralmente, você sabe que para construir ideias, ter algum tipo de autoridade, para mobilizar principalmente as massas,
Seria interessante, pelo menos, ter um pouco de educação, um pouco de estudo naquela área, o que a maioria das celebridades não tem. E eles acham que porque tem todo esse privilégio, chegaram no topo, usando aí o seu talento, seja para atuação, para música, ou o que quer que seja, eles têm o direito de ditar o que você deve ou não fazer, em quem você deve ou não votar, baseado aí nos interesses deles. A Cardi B, por exemplo, antes mesmo das eleições, ela se manifestou, claro, fez aí o discurso, se é que você pode chamar aquilo de discurso, no comício da Mamala. E eu não fico nem com medo de falar aqui que ela demonstrou que é uma das pessoas mais burras do mundo. Mais burras que eu já vi. Como você vai seguir o conselho de uma pessoa dessa que não sabe nem mesmo se expressar? Que não sabe formular um pensamento, uma frase, assim como a pessoa que ela está apoiando? Eles não se importam com as causas das minorias. Porque, na verdade, eles nem mesmo sabem o que acontece, o que realmente acontece na vida dessas minorias que eles dizem apoiar. Eles não fazem ideia do que acontece na vida de pessoas normais, porque eles não são normais. Eles vivem uma bolha aí de dinheiro e glamour lá em Hollywood e não fazem ideia do que os pobres mortais passam todos os dias, e muito menos o que eles realmente precisam. Então, as celebridades, e quando eu digo isso, não é generalizando, mas é deixando claro que é a maioria, sim, são um bando de hipócrita e narcisistas. Mas sabe qual é a melhor parte de toda essa história? Não foi o resultado das eleições, não foi como isso tudo ocorreu, mas foi ver a cara desses hipócritas vendo que essa população que eles achavam que poderiam manipular, estão finalmente acordando. Eles não estavam preparados para isso. Todos eles se juntaram ali com um monte de monstros escondidos no armário, com uma vida ferrada por trás, mas se juntaram ali para pregar virtude para você, te dizer o que você tem que fazer. Dizer que para você ser um ser humano bom, iluminado, como eles são, você precisa seguir o conselho deles. Mas eles caíram no cavalo porque a população está finalmente acordando e percebendo essa manipulação. E eu tenho certeza que a população votou no Laranjão não foi somente porque eles viram que é a melhor opção para o país como um todo, mas também para mostrar para essas celebridades e para essa mídia hipócrita que eles não são burros, que eles não vão dar autoridade absoluta para ninguém, muito menos para pessoas que não fazem ideia da realidade deles. E que acabou essa época em que celebridades eram vistas como semideuses, como especiais. E como eu disse, pessoal, o Laranjão não é a pessoa que eu mais admiro do mundo. Eu acho que ele tem muitos defeitos, como todos os seres humanos. E muitas vezes ele tem falas que realmente me irritam. Eu já tive mais desprezo por ele no passado do que eu tenho hoje. Hoje eu consigo entender melhor quem ele é. E eu não tenho medo de afirmar que ele está longe de ser 10% do que a mídia fala por aí que ele é. E finalmente as pessoas estão percebendo isso, perceberam essa desproporção no tratamento dos dois. Chamam ele de criminoso, acusam de diversos crimes que não foram comprovados, mas que são verdade na cabeça desse pessoal que controla a mídia e na cabeça dos ouvintes. Mas a concorrente é perfeita. Eles nunca nem mencionaram, por exemplo, as acusações de violência doméstica contra o marido da Mamala. E várias outras questões aí sobre ela que são realmente questionáveis. Não é trazido na grande mídia. Mas sobre ele, tudo é ruim, não tem uma só qualidade. E eu digo pra vocês que a população em geral, ela não está tão preocupada na vida pessoal de um político. Elas querem saber, principalmente quando tem um resultado catastrófico, como os Estados Unidos tiveram aí com as últimas eleições, que eu acredito que foi um dos piores presidentes que o país já viu. Eles percebem que o que importa realmente é o desempenho dessa pessoa como um profissional naquela área, que é a administração. Porque ser um presidente, um político em geral, de uma cidade ou de um país como os Estados Unidos, requer conhecimento em administração. É como o Ricardo Ventura, do canal Não Minta Pra Mim, sempre fala. Governar um país é como administrar uma empresa. E o Laranjão tem experiência com isso. Já passou pelos altos e baixos, é muito bem sucedido como empresário, então ele tem muito mais noção de como é administrar uma empresa como os Estados Unidos. E o foco dele é no país como um todo, em questões que vão beneficiar a todos os indivíduos ali em geral, não só nos sentimentos incompreendidos dessas pessoas. Que, por sinal, é o que a esquerda usa e eu acho uma grande covardia eles apelarem para esses sentimentos reprimidos dessas pessoas, mas é para onde eles geralmente correm.
E outra causa muito associada a ele é a rejeição aos imigrantes, certo? Eu acho que ele odeia os imigrantes? Não, eu honestamente não acho que ele odeia os imigrantes. Principalmente porque as pessoas, nós seres humanos, temos a mania de levar tudo pro pessoal, pro lado pessoal. Ah, tudo é sobre mim, é um ataque pessoal a mim. Mas quando se trata de um país, você não pode pensar assim, você tem que pensar como um todo, como um coletivo. E eu sei que ele não tá pensando ali em cada pessoa individualmente, porque não é viável. Ele está pensando em um país como um todo, no bem dos cidadãos daquele país. E infelizmente, gente, a questão imigratória aqui nos Estados Unidos é um problema. Eu, como imigrante, sei bem o que eu tô falando. E eu não acho que eu sou melhor do que pessoas que entraram pela fronteira, por exemplo, só porque eu tenho documentos americanos. Eu não acho isso de forma alguma, pelo contrário. Eu tenho empatia por essas pessoas, principalmente porque eu conheço muitos imigrantes que entraram por lá, que são pessoas maravilhosas. E eu gostaria realmente que os imigrantes bons, né, que entraram por lá, tivessem uma oportunidade a mais, fossem de alguma forma reconhecidos e pudessem se legalizar, viver uma vida normal aqui como um cidadão americano. A grande maioria dessas pessoas estão aqui em busca de uma vida melhor. Mas, infelizmente, não são apenas imigrantes bons que vêm por lá, pela fronteira. Nem mesmo com visto, quem dirá pela fronteira. E isso são dados, tá, pessoal? Não são falácias. Muito tem acontecido, principalmente naquela área ali que faz divisa com o México. São muitos casos de assassinatos, estupros, roubos, tráfico de drogas, cometidos por imigrantes que entram ilegalmente no país. Isso é uma realidade. E não é porque é uma coisa de partir o coração, né? De ter que escolher ali o que fazer, se eu fico do lado das pessoas boas ou se eu vou à caça dos ruins, que você tem simplesmente que ignorar a realidade e fingir que isso não acontece, como a esquerda faz, como a Mamala faz. Um presidente tem que proteger principalmente os habitantes, os cidadãos daquele país que ele está governando. Eles têm que ser o foco principal. E nós também não podemos ser extremistas demais, né? Eu detesto o extremismo de ambas as partes, porque existem, gente, dos dois lados, pessoas ruins e pessoas boas, tanto na esquerda quanto na direita. E eu acho, sim, que as causas sociais são importantes. Nós temos, sim, que respeitar, garantir o bem-estar de todos, incluindo, obviamente, as minorias. Mas nem sempre é possível você focar só no bem-estar dessas pessoas. Às vezes, focar no bem-estar dessa minoria é ignorar o bem-estar da maioria. Como, por exemplo, a questão aí da ideologia de gênero, de algumas pessoas transgênero que fazem a transição de homem para mulher e querem usar o banheiro feminino, por exemplo. A grande maioria das mães não querem que uma pessoa nascida do sexo masculino esteja ali dividindo o banheiro com a sua filha. Então, se você atender às demandas dessa minoria, você vai estar afetando a maioria das outras pessoas que não querem que isso aconteça. E podem ter certeza que nem em 100 anos um político ou um presidente conseguiria resolver aí todas as questões pendentes de um país. Isso nunca seria possível. Então, o que você vai fazer sabendo que não é possível adereçar todas as questões? Você tem que focar no que é mais importante. Infelizmente, é assim que a vida é. Não dá para ter tudo. E o que é mais importante para um país? É a educação, é a saúde, a economia. Esses aspectos requerem muitos recursos, muito esforço, muito tempo. Eu acho que nós precisamos focar principalmente no que é mais importante, porque a partir disso, essas pessoas também terão benefícios. Uma boa educação, uma boa saúde, uma boa economia vai beneficiar principalmente essas pessoas. Mas a esquerda acha que focar em ideologias e usar esse discurso para fazer terrorismo na cabeça das pessoas, alimentando aí o egocentrismo que, querendo ou não, nós seres humanos temos de achar que tudo é sobre nós, sobre nossos sentimentos, vai resolver a situação. Em um país como os Estados Unidos, com mais de 2 milhões de pessoas sofrendo com câncer em um hospital, aí, lutando pela sua vida, para se manterem vivos, para respirar, você quer que foquemos nos seus pronomes? Você quer que foquemos em mutilar as partes aí do seu filho para que ele se sinta melhor por um momento? Mesmo que isso traga consequências irreversíveis para ele, que ele pode muito bem se arrepender no futuro. Isso é de um egocentrismo sem tamanho. E o problema maior que eu tenho com a Mamala não é só por ela ser de extrema esquerda, né, uma comunista, porque é isso que ela é. Mas o que me incomoda, de fato, nela é porque Mamala é um personagem. Porque se você
assistir aos vídeos dela falando com diferentes públicos, cada público que ela falava, você podia ver uma versão diferente dela. Quando ela ia discursar com um distrito majoritariamente negro da população americana, ela usava um sotaque da região. Quando ela ia para a comunidade latina, ela usava um sotaque latino. Quando ia para o sul do país, usava um sotaque sulista. Quando ia para o norte, usava um sotaque nortista. O que esperar de uma pessoa que não tem autenticidade nem quando se trata de abordar aí os problemas de diferentes áreas? E já o Laranjão é bem diferente. Ele é alguém que você sabe o que esperar dele. Ele é muito autêntico. Mesmo com os defeitos, as gafes, as muitas bobagens que ele fala às vezes. Mas você tem que admitir, ele é uma pessoa autêntica. Ele é alguém que pensa no bem geral, como um todo, na população como um todo. E ele é quem ele diz ser. Eu prefiro muito mais confiar em alguém autêntico que diz a que veio, do que em alguém que muda conforme a conveniência. Eu assisti praticamente todas as entrevistas e discursos da Mamala e eu acho mesmo um absurdo as pessoas acharem que aquela mulher tinha capacidade para administrar um país como os Estados Unidos. Era uma conversa sem pé nem cabeça, sem começo nem fim. Só conseguia discursar lendo o que a equipe dela preparava para ela ler. E era sempre o mesmo discurso pronto. Você podia ver em todo o discurso, ela falava a mesma linha de pensamento, as mesmas frases. Independente das perguntas, mesmo que fossem necessárias respostas diferentes para diferentes áreas, ela tinha a mesma resposta. Então uma pessoa assim não tem capacidade de governar um país como os Estados Unidos, que é um dos países, se não o país mais importante do mundo, porque é aqui que tudo acontece. Eu com certeza, independente de ele ser de esquerda ou direita, confiaria muito mais nele para administrar uma empresa minha do que em Mamala. E eu sei que isso vai ofender muitas pessoas, mas realmente eu não quero que isso aconteça, eu não acho que seja tão preto no branco assim. Como eu disse, em todas as áreas tem pessoas boas e ruins, e uma das minhas melhores amigas é de esquerda e ela é uma pessoa maravilhosa. Então nós não podemos simplesmente ignorar o valor individual das pessoas, nem de esquerda nem de direita, só porque elas têm uma opinião diferente da sua. Então é isso, pessoal. Eu só queria deixar registrada a minha opinião sobre o que tem acontecido nessas eleições e dizer que estou sim muito aliviada, não só porque o Laranjão ganhou, mas porque a Mamala não ganhou. Espero que vocês entendam o meu posicionamento e, claro, se você não concorda, não tem problema nenhum. Você tem todo o direito de discordar, de pensar diferente. Isso não significa também que nós temos que nos detestar, nos separar, nos isolar, só porque nós pensamos diferente. Pelo contrário, eu acho que é uma ótima oportunidade pra gente discutir ideias, contando que seja com respeito, tá bom? Senão eu vou te bloquear. Tô brincando, mas tô falando sério. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você considera que foi uma grande vitória ou uma grande perda pro país. Já comenta a sua opinião aí, deixa o seu like, te convido a se inscrever no canal, caso você não seja um inscrito. E muito obrigada por ficar até aqui. Eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.